A Fundação Stickel, desde 2004, ela se dedica a transformar as pessoas através da arte. A gente acredita que a arte, os artistas, fazer a arte, curtir a arte, participar da arte é uma atividade que abre a cabeça, toca o coração, toca a alma e realmente tem uma enorme capacidade de ampliar o universo de qualquer ser humano, e a Fundação procura levar isso principalmente para áreas mais carentes de equipamentos culturais, mais carentes desse tipo de contato mais íntimo com a arte. E hoje a gente tem a oportunidade de trazer aqui para vocês um artista muito bacana, muito importante, que está expondo na Fundação Stickel. Nós temos um espaço expositivo na Vila Olímpia, aqui em São Paulo. Vocês estão todos convidados a visitar essa exposição, que fica em cartaz até 17 de dezembro. E, por sorte, o Adolfo Navas, o nosso artista homenageado, que está expondo lá no nosso espaço, pôde vir aqui fazer essa atividade com vocês, partilhar um pouco da arte dele, da sabedoria dele, do trânsito que ele tem entre a poesia, a palavra e as artes visuais, que é uma mistura muito interessante, né? A gente muitas vezes tem uma habilidade com a palavra, com a poesia, é capaz de escrever um texto bacana, é capaz de escrever um poema para um amante, uma namorada, um namorado, mas a gente muitas poucas vezes consegue ligar isso inteligentemente com uma imagem visual. E o Adolfo é um mestre de fazer isso, ideias muitas vezes poéticas que recebem uma camada adicional da imagem, da visualidade. Então, é muito gostoso estar aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem muito esses momentos com o Adolfo e aproveitem. Obrigado. Bom dia. Obrigado a vocês por estar aqui para uma coisa que vai ser meio improvisada. Porque para um artista falar um pouco da função da arte é quase comum, obrigatório, faz parte de um pouco da vida própria de quem trabalha com imagens, de quem trabalha com signos, de quem trabalha com uma matéria-prima que cada vez mais na arte contemporânea se dilui e se transforma em qualquer coisa. Quer dizer, desde faz várias décadas, a arte ela vem de muitos cantos, de muitas esquinas, de muitos lugares, e isso é uma fortuna, vamos dizer assim, contemporânea. Não é uma coisa que estivesse inscrita nos gêneros antigos de gravura, pintura, depois fotografia, vídeo. Agora, praticamente qualquer coisa se pode convertir em linguagem. Praticamente qualquer coisa. Até artistas que trabalham na terra, fazendo coisas de lo que chamam de land art, de arte com a terra, arte com a natureza. Então, essa possibilidade, a meu ver, tem um ponto de conexão interessante com a educação, porque a educação ela parte de todos os lados, e a arte contemporânea também. E os cruzamentos, de alguma forma, entre as disciplinas que na educação eu acho que fazem parte. E eu estive falando um pouco antes desta fala, eu acho que o colégio de vocês parece que tem um propósito muito interessante de cruzar muitas coisas. E a arte, de alguma forma, é um território, vamos a dizer, libérrimo, de uma liberdade
muito interessante. E a educação, ou as crianças, adolescentes, também são parte desse território de liberdade. Quer dizer, coincide uma liberdade que é a liberdade da arte e coincide também a liberdade das pessoas. Porque quando vão crescendo, se vão fossilizando, se vão engessando. Justamente no processo de educação, as possibilidades são muito mais abrangentes. Você pode ser qualquer coisa, não? Em princípio, você pode trocar até de disciplina ou de orientação, ou até de profissão, até que você encontra, vamos dizer assim, teu retrato. Acho que a arte ela está num território sempre, um território, a meu ver, interessante, porque é um território de suspeita. As pessoas suspeitam da arte, igual que suspeitam de humanidades, mais que de ciências aplicadas, e por aí vai, não? Evidentemente, suspeitam também de filosofia, claro. E o território da arte, nesse sentido, ele contribui, de alguma forma, sempre a um pensamento além, não? Acho que apareceu aqui no vídeo institucional da Fundação, esse do ir além. Esse ir além é um pouco ultrapassar um pouco territórios convencionais, não? Quer dizer, o consenso. A arte sempre está trabalhando em um território, vamos dizer assim, limítrofe com a cultura. Ele é um pouco a vanguarda da cultura, porque a cultura vai sempre atrás, e a cultura vai, de alguma forma, metabolizando ou digerindo os avanços que acontecem no campo da arte, não? A cultura tem que fazer essa metabolização, tem que fazer esse processo de digestão. Tem um diretor de cinema, o Jean-Luc Godard, que falou que a cultura, fazendo essa separação, a cultura é a regra e a arte é a exceção. Então, a arte sempre trabalha sobre a exceção. A arte, de alguma forma, é como se fosse uma atividade filha do desejo, não tanto da necessidade. É o desejo que vai falando. É um desejo também, que diríamos, é um desejo imaginante, porque tem a ver sempre com a imaginação. E, sobretudo, com criar, de alguma forma, um imaginário mais livre que o que nós temos à disposição. Vocês viram que eu não fiz propaganda de nada de lo que está na exposição, porque vocês não viram nada. Estou aqui falando sem mostrar como é currículo e portfólio, assim como se diria na Espanha, que ainda sou espanhol, a palo seco, que se diz assim. Mas seria interessante quando vocês viessem um pouco algumas das coisas que estão na própria exposição, que eu fiz um trabalho que acho emblemático e que é interessante falar. Posso fazer aqui alguma simulação como é doméstica, pequena, mas é feita com os códigos de barras que estão em todos os lugares, não? Aqueles códigos que encontramos nos produtos, não? E que são assim, não? A vezes tem numerinhos, não? Código de barras. E tem distintas grossuras, não? Tem finos, tem um pouco mais grossos. Então, mas eu comecei a fazer um trabalho com isso a partir de ver os envelopes que tinham nos bancos, não? Os envelopes dos bancos sempre têm esses códigos de barras. Aí eu fiquei vendo, o código de barras da Caixa é melhor que o código de barras do Banco do Brasil, porque está impresso de outra forma, tem outro tamanho. Eu sempre fiquei vendo isso. Claro, tem bancos que também fazem campanha publicitária de reciclagem de materiais, coisa que também a vezes é duvidosa, porque falam que fazem reciclagem no envelope, mas depois eles apoiam
coisas polucionantes. Então, um pouco propaganda enganosa ao envelope. Bom, e eu comecei a ver essa presença dos códigos e vamos dizer que o código é uma taxonomia e uma codificação e tem tudo a ver porque o artista tem que trabalhar contra o código. Essa é a declaração. Se você é artista, você tem que trabalhar com o código, contra o código. Você tem que trabalhar contra o consenso. O artista sempre por isso falei que é uma pessoa de suspeita. Ele é uma atividade de suspeita, uma atividade em que ele está ligado com outras coisas. Então, esse código que eu comecei em 2012 comecei a ficar de olho, comecei a fazer uma pesquisa e é interessante pensar como a arte, o artista, ele arranca de qualquer canto, de qualquer lugar. Ele não tem uma preferência, não precisa também até ir a um museu para ver uma obra-prima e começar a alimentar-se dessa obra-prima. Ele sente, ou tem um pouco, sente a linguagem vindo de qualquer lugar, de qualquer coisa. E você tem que trabalhar, de alguma forma, com uma espécie de intuição primeira, e depois vem um trabalho que é uma intuição segunda, que é uma intuição, de alguma forma, requintada, em la qual você trabalha o processo dessa própria intuição. Evidentemente que entre essa intuição primeira e a segunda, existe a vezes um processo trabalhoso, longo, não é linear, tem assim, tem vazios, você pode abandonar as coisas, retomar depois. Interessante pensar que a vezes tem obras em que você tem uma pedra, como eu tinha uma coleção de pedras, que durante anos me acompanhavam e estavam sempre ao lado de uns livros, 3 pedras grandes que peguei em algum rio, não lembro onde peguei, e as 3 pedras eram diferentes, eram todas da mesma matéria, da mesma pigmentação visual, tudo. E para outra coisa que eu estava pensando, eu comprei uns funis de vidro, lindos, assim grandes, são de química, de um laboratório de química. Então, que faz um artista pedindo um funil de um laboratório de química? Então, é meio para suspeitar, não? Vai passar uma bomba, alguma coisa. Mas aí o funil é lindo porque ele é grande, mas ele tem um cabo, assim, tem um funil, uma parte alta, um cilindro larguíssimo, e ele é chanfrado, ou seja, ele fecha com chave de ouro. Pá. Aí eu peguei e chegaram até tarde, não pude utilizar para a exposição que estava fazendo no Rio, mas chegaram. Aí, quando chegaram, um ficou quebrado, porque estava mal cobertado e tal, mas quando cheguei, não sabia onde deixar, digo, nossa, é lindo mesmo em si mesmo, não? Como objeto, porque você vê os objetos e as coisas sendo, desde o ponto de vista da arte, desde outro ponto de vista sempre. Você não vê as coisas só como se fossem elas únicas, idênticas. Não é idêntico. Não é idêntico. Então, eu fiquei vendo e digo, bom, vou ver onde lo coloco. Fui assim. Aqui está a pedra, não? Aí fui, digo, vou colocá-lo aqui. Pá, é aqui onde vai colocar-se. Por quê? Porque o formato da pedra coincide praticamente com o tamanho do funil. As pedras, eu levava as pedras essas comigo, faz anos, e o funil chegou agora. O casamento do funil com a pedra demorou anos. Você tem que estar atento e ligado para as associações, porque o trabalho cultural e de arte é um trabalho de associação. E isso é super importante, porque a capacidade de associar e dissociar, essa é a parte
vamos a decir así, cultural, importante del lado da recepção, que se a obra de arte, como falei hoje na biblioteca, você se encontra com um livro, o livro, ele tem umas dimensões, não? Qualquer obra boa preferentemente, não? Tem muita literatura de consumo também, mas também serve, mas o livro pode ser 15 por 10, mas o livro é como um tijolo morto na biblioteca. Ele não fala nada, ele está lá. É você que vai, vamos dizer assim, a ressuscitar essa obra. Então, isso é trabalho de educação. A arte também faz isso. Você não tem as coisas mortas. Todas têm a obrigação de ser ressuscitadas. Todas. Aí, no caso dessa, vamos dizer, essa leitura, essa concepção de lo que é uma obra de arte, muitas vezes se pensa que a obra de arte ela tem como se tivesse um destino único, não? A obra, sei lá, a obra, o objeto da obra, não? Bom, eu escrevo mal, não? Você vê, não? Escrevo como um árabe. Então, a obra e o objeto, parece que ele está fossilizado aí. Ele está parado. Mas nossa função, nosso trabalho, esse trabalho de recepção, é importantíssimo porque nós somos os que acionamos a obra. Nós somos os que fazemos que a obra se complete. Ela só se completa com nós. Aqui. Sem nós, é assim, é uma suma. Nunca está sozinha. E na arte contemporânea mais ainda, porque na arte moderna as coisas eram muito mais sacrosantas, muito mais perfiladas. As coisas estavam já carimbadas. É muito diferente pensar em uma obra já sentenciada pelo tempo, qualquer obra barroca, até o próprio Picasso, por exemplo. Mas, à medida que se vai avançando no século XX, todas as obras têm uma importância de historiadores, críticos, curadores, outros artistas, público. Quer dizer, a negociação de lo que vale, da obra em si, se ampliou, se enriqueceu. Este nós se multiplicou, se fez maior. São muito mais nós que antes. Então, esse segundo passo da obra é muito importante, porque a obra em si, o ato criativo, ele depende de muitas leituras e riquezas que vêm depois. Tem artistas que são muito, vamos dizer assim, muito inteligentes, ou mais inteligentes em quanto a reflexão que outros. Tem outros que não precisam ter um discurso sabendo o que são as coisas. E ainda assim, sendo tão inteligentes, eles precisam dos outros. Quer dizer, precisam sempre do olhar que vai chegar das outras pessoas. Poderíamos fazer quase como um triângulo, assim entre o visível, o invisível e o olhar ou a mirada, não? Em espanhol é a mirada. Existiria um triângulo. Esto é fundamental. O olhar, a mirada, a obra, ela está esperando. Está esperando esse olhar nosso. Ela não fica tranquila, ela não fica, já cheguei e já está tudo feito. Ela depende de nós, depende de como alimentamos, de como ela se retroalimenta. Como nós, ela alimenta a obra, ela continuamente alimenta, todo assim. Então, esse processo, no fundo,
é um processo absolutamente educativo, a meu ver. É um processo naturalmente de disciplinas de aprendizado, vamos a decir así, de alfabetização em uns campos maiores, porque existe uma necessidade de alfabetização protocolar, mas existe, por exemplo, uma necessidade de alfabetização visual. Existe uma diferença enorme entre lo que é uma coisa visual, meramente visual, e lo que é a imagem singular. Vamos a decir así, a imagem singular. A arte trabalharia com a imagem singular. Com a imagem singular, não com qualquer imagem. Como tem um monte de canetas, eu vou usar aqui as canetas. Tem umas cores aqui que eu não vi. Então assim, a arte seria imagem singular. E isso estaria em oposição às coisas visíveis, ou vamos a chamar visibilidades. As visibilidades já sabemos que podem ser propaganda, publicidade e por aí vai. Todo o que dirige o sentido, a semântica, ela está fechada. Eles sabem, a publicidade e a propaganda, ela quer uma coisa de nós. O destino, a mensagem, todo este campo daqui, ele vai diretamente a uma coisa, a um objetivo. Tem um objetivo. Um único. Só um. A arte que está aqui, ela não tem um objetivo. Ela não cai nesta pobreza. O número 1, aqui é uma desgraça. Não tem um objetivo. Ele é pluridimensional. Ele apunta para várias aberturas. Pode. Se é fácil. Essa arte que você fala, que é uma imagem singular, ela não pode ser expandida para situações? Para situações? Só objetos? Por exemplo, sim, situações de vida. Qualquer uma. Qualquer situação. Claro. A singularidade não está só nas matérias assim objetuais. Está em tudo. Você pode fazer uma performance e é uma situação singular. E se você cria situações singulares. Não podemos cair também na ideia de que só a arte são coisas, objetos. Isso é balela. Isso é discurso conservador de apropriação, de proprietário. A arte não é o que são as coisas. A arte é o que está rodando. Lo que está no é como se houvesse uma terceira coisa. Então, assim, mas no sentido de criar ou de modificar as coisas? Sim, nas duas coisas. Criar e modificar. As duas coisas. Mas é bem pontualizado. As coisas não são exclusivamente objetos. Não são exclusivamente coisas. Elas geram outra coisa que não são os objetos. Por isso falei que os livros estão mortos. O sea, os objetos, até as obras-primas podem estar mortas, porque você tem que reviver elas. E aí acontece que qualquer pessoa, ela vem com sua vida, com seu currículo, com seu acervo, com toda a sua metabolização vital, cultural que tenha. Pode estar no plano, pode ser elitista, pode ser cultura popular, pode ser menor, pode ser... Não interessa, porque você vai ter que ajustar as contas com isso. E isso depende de você. Tem um poeta que morreu faz 2 ou 3 anos, um poeta visual importante que se chama Vladimir Díaz Pino, que era um dos gênios que eu conheci. O outro gênio, o Hermeto Pascoal, não? Um músico, que também
pelo menos tenho amizades com 2 gênios, já é uma coisa boa. Mas no caso de Vladimir, ele falava que você é responsável de lo que vê. Quer dizer, é uma frase quase, não infame, mas é forte, não? Porque como é que você é responsável de lo que vê? Porque você tem que ajustar as contas com o que você vê. Você não pode ficar apático, você não pode ficar como se estivesse esperando receber a explicação de alguma coisa. Você tem que estar nessa jogada. Vamos dizer assim, a percepção depende de teu empenho também. Então, você tem que ter armas. Quantas mais armas você tenha, aí vem a educação, aí vem a cultura. Quanto mais armas você tenha, muito mais condições de dialogar e de fazer essa espécie de leitura ou de revitalização de lo que você está vendo. Então, eu fiz uma digressão, mas eu estava querendo explicar isto. O código de barras, ele é como se hubiese um empenho, muitas vezes geral, de que pensemos com código de barras. A arte faz todo o contrário. A arte não pensa com código de barras. É justamente o que faz a arte, não pensar com código de barras. Pensa em aberto. O aberto. O aberto é um termo quase filosófico, não? Mas é o aberto. Que acontece muito. O Fernando falou da sintonia um pouco, às vezes, com a poesia. Mas a poesia já trabalha sempre a polissemia de interpretações. A poesia nunca está enmarcada ou encaixada em uma leitura. Ela se escapa. As imagens, e aí teríamos que pensar um pouco o valor que tem na atualidade, na contemporaneidade. As imagens são importantes para trabalhar, porque as imagens estão na arte, mas também estão em qualquer canto, estão em qualquer coisa. Então, o cinema traz um tipo de imagem, a fotografia traz outro tipo de imagem, e por aí vai. A internet traz outro tipo de imagem, quer dizer, todas as coisas tecnológicas trazem outro tipo de imagem. Então, está acontecendo uma coisa que se está focalizando, de alguma forma, a história da arte agora, por el estudio da história das imagens. Quer dizer, estão entrando coisas que não eram consideradas arte, porque se estava falando só de imagens. Então, as imagens estão, vamos dizer, ampliando o campo das coisas, ampliando o campo da arte. E o código aqui, que é o que eu fiz com o código? Eu comecei a esticar as linhas de aqui, aí, quer dizer, eu criei estruturas gráficas que superam, que saem dos códigos. Quer dizer, as matrizes obrigatórias de leitura estão aí. Eu fiz um monte de trabalhos, todas com a liberação das linhas. Toda parte da exposição está com esse foco de tentar fazer o máximo de variações sobre o mesmo tema, porque isto seria como se fosse o tema, e isto seriam quase improvisações que saem fora da partitura. Eu entendo que a arte, metaforicamente, se pode associar a isto, a esta situação de abrir sempre para campos possíveis de outro imaginário. Você não vai ver o código estacionado
como motivo principal. E aí, se vocês veem um pouco no site da fundação e em alguma coisa de Instagram, tem imagens que aparecem em que eu fiz um pouco, no próprio prédio, na arquitetura do prédio, na entrada do prédio, e fiz também por dentro grafismos e desenhos que vinculavam un poco todo ese punto de partida, ¿no? En el fondo, esto es un punto de partida, mas es só un punto de partida. Também é punto de chegada, mas você já fez. No fundo, é quase um histórico de vida, não? Nascemos aqui e podemos acabar aqui, mas a vida, ela chega até aqui, dá um giro, faz uma elipse, volta. Então, é um pouco, tem um imaginário, porque os trabalhos de arte, o importante é criar um imaginário livre, que tem a ver com isto, com aberto. O imaginário livre, as coisas são criticamente um combate de imaginários. É decir, a história, todos os conhecimentos que a gente tem, eles aportam um certo imaginário, até os costumes. Então, a arte sempre está nessa procura de conseguir que as coisas tenham um imaginário, outro imaginário possível, outro imaginário mais livre. E isso significa, a efeitos, vamos dizer, educativos, a meu ver, significa que tem um plus de aprendizado ou de conhecimento, ou se diria de cognição, não? De aprendizado, de conhecimento cognitivo, que sirve, evidentemente, sirve para outras coisas. Quer dizer, quem está acostumado a ver coisas de arte, quem se acostuma ou quem tem alguma familiaridade ou fica um pouco mais próximo de ver coisas de arte, ele não só está sabendo coisas de arte, ele está sabendo ler as imagens, ele está tendo uma cultura visual e uma cultura icônica que não só sirve para ver e distinguir coisas, gêneros, artistas, movimentos, coisas. Ele sirve para ver a publicidade, sirve para ver a propaganda de qualquer coisa, sirve para ver o discurso de um político, no qual ele repite 20 infinitivos. Você sabe semioticamente ver todo esse discurso crítico. Então, de alguma forma, a arte que em princípio parece que está, a ideia de que está nas nuvens, não? Que está meio boiando por aí, preocupando-se em ver coisas estranhas onde não tem nada, não sei o quê. Todo é estranho. Todo é estranho. E tem uma razão na arte que é interessante. Aqui, quando falamos do visível e o invisível, a arte é assim. Esto de aquí es lo que vemos. Es la parte do iceberg que vemos. Hay otras partes mayores do iceberg que no se ven. O interesante da arte es justamente ese lado que es un umbral, vamos a decir así, es un iceberg, ¿no? Mas es una situación de umbral. Aquí es un umbral entre lo que está más o menos explícito, ¿no? Y lo que está latente, lo que no se ve. Es casi como si diríamos una infraimagen, vamos a decir así. Porque está por debaixo. Esto está aquí. Está aquí. Mas você tem
vamos a decir assim, o artista tem a obrigação, ou a obra é mais conseguida, quanto mais tenha isto. Se ela não tem isto, que é o que acontece com a publicidade só tem isto. A arte tem isto. Esto es lo interesante, ese lado latente, ese lado invisible, ese lado submerso. Eso es más interesante da arte. Y está en una comunicación entre o fundo y a forma. Aquí tem un fundo, vamos a decir así, convencionalmente se fala fundo, ¿no? Fundo. E aqui convencionalmente se falaria forma. Então, a forma dá conta, dá meio conta do fundo. Dá meio conta. E o artista, curiosamente, não sabe, ele não tem todas as cartas. Eu não tenho todas as cartas, vamos dizer assim, de todas as coisas que eu posso fazer. Porque quem tem as cartas é a linguagem. Eu sou de alguma forma, como qualquer outro, eu sou um trabalhador da linguagem, e a linguagem é a que está falando mais para mim, porque o primeiro surpreendido tenho que ser eu. E eu estou mexendo, é quase um cozinheiro que de pronto o prato sai outra coisa. Você tem um processo aí ligado quase como se fosse a cocina, ou como se fosse a ciência. Você está ensaiando e de pronto você chega a uma formulação, você chega a outro ponto de chegada. Esse ponto de chegada, esse não saber qual é o ponto de chegada, é muito interessante. E também acho que é educativo. Porque você não pode ficar ensinando para chegar até a parede, ou chegar de aqui até lá. Você tem, na educação, você tem que ter uma liberdade de poder fazer assim e ter erros. Você tem que ter erros. Você tem que ter erros. O valor do processo, do caminho, é fundamental. Depois, em outras etapas de tua vida, ou em outras disciplinas, você não vai poder ter isso, talvez. Talvez o filósofo pode ter isso, o artista pode ter isso. Talvez daí vem a suspeita, porque tudo está instrumentalizado, tudo está funcional, tudo está ponto de chegada, ponto de partida, ponto de chegada. Então, de alguma forma, a arte ela cria um espaço, um imaginário libérrimo, que faz bem porque nos coloca quase de alguma forma na necessidade de inventar sempre a linguagem, como se estivéssemos inventando a linguagem. Uma coisa interessante que acontece muito com a própria caligrafia, que é uma coisa quase um pecado mortal agora, caligrafia. Quem faz caligrafia com tantos teclados, não? Mas se você ensaia a caligrafia de forma, vamos dizer assim, de forma livre, de forma artística, já comentei em algum outro lugar, tem culturas que não separam a caligrafia da imagem, não? A cultura japonesa, a cultura árabe, a cultura oriental, a cultura chinesa, ela é a mesma coisa, não? A caligrafia e a pintura é a mesma coisa, não? E quando você está escrevendo de alguma forma qualquer obra de criação, pode ser literatura, pode ser poesia, pode ser qualquer gênero. O Roland Barthes, o semiótico francês, que é muito sisudo, como bom estruturalista, assustadoramente sisudo, não? Ele fala da diferença entre escritura e escrevência. Ele utiliza o termo de escrevência. Isso está em um livro muito interessante que curiosamente se chama Aula. O livrinho dessa espécie de conferência, de palestra, se chama Aula. E ele separa a diferença entre escritura como algo de criação, e a escrevência, que tem um destino concreto, fixado e direcionado. Vamos a dizer assim,
transitivo, não? Ele vai diretamente a um lugar, a uma semântica concreta. Pum, aqui. A escritura, ela não está interessada em comunicar uma mensagem. A arte também não está interessada em comunicar uma mensagem X concreta. Por isso, produz problemas e conflitos em mentes cortas e reduzidas, seja os idólatras ou seja os iconoclastas. Toda a história da imagem se rebobina muito para trás e naquela crise de Bizâncio, dos padres da igreja, foram os primeiros em examinar todo esse conflito com as imagens. Os padres de Bizâncio foram os primeiros em... E então, a arte, de alguma forma, em algum momento, por sorte, ele se libera da relação com a igreja. Porque a imagem, o devir da imagem, não é nada direcionado, não é nada concreto. A imagem não é messiânica. Ela não apunta para um lugar. Ela não faz proselitismo para uma direção. Então, de alguma forma, a arte, quando se separa da igreja, se separa por quê? Não quer cair nem na idolatria essa, nem na iconoclastia essa, que estavam criando-se, e recupera toda a capacidade imaginante que tem a arte, que é livre, solta, que pode fazer qualquer coisa, porque responde de alguma forma a toda a complexidade do ser humano, porque o ser humano é uma complexidade, e o mundo e a realidade é outra complexidade. Já são duas complexidades, dois de tamanho colossal. Então, a arte, ela está sintonizada com essa complexidade. Não interessa a resposta fácil, não interessa ter a receita, não interessa saber que daqui se vai para cá. Isso, para a arte, não interessa nada. Porque a arte, de alguma forma, é uma espécie de ressurreição vital. A imagem, ela nos apunta para coisas que não estão precisas, não estão já fechadas. Então, essa importância da imagem, do devir da imagem, é muito valiosa na arte. Isso talvez seja a conquista maior da arte. Essa liberdade, esse campo em aberto. E de aí que se tenha, a vezes, um pouco de medo com as imagens, com essas imagens singulares que eu falei aqui no começo. Quando eu falei que a arte está esperando esse olhar, aqui fiz um triângulo, visível, invisível e olhar. O visível, está claro que é isto, não? Isto daqui, não? A forma, a parte explícita. O invisível poderia ser isto daqui, que está aqui embaixo. E nós estamos fechando o triângulo. Sem nós não existe nada. Sem nosso olhar, sem nossa leitura, sem nossa ativação, não existe nada. Está tudo parado, morto. E, Adolfo, desculpa te interromper, mas o nosso olhar não pode ser apático. Ah, sim, claro. Tem que ser um olhar sim. ativo. Se for um olhar assim, estou vendo, sim. Né? Não, eu tenho que enxergar. Claro. Tem que ver. Aí é onde está. Aí, de alguma forma, o importante é, vamos dizer assim, e aí onde eu faço a relação da importância que tem a arte como disciplina que sirve para todo. Não sirve só para a arte, sino para todo, no geral. Para cruzarlo com muitas coisas, porque agora tem atividades artísticas que se vinculam com a natureza. Bom, já faz tempo, mas com a biologia. O cinema pode cruzar. O cinema já é uma arte que já mistura muitas coisas, não? O cinema é quase como se fosse também como em outra época a ópera, não? Que a ópera tem música, mas a ópera tem teatro, mas a ópera também tem cenário, tem artes plásticas, tem cenografia, tem muitas coisas, não? Então, o que fala Fernando
do olhar, não? De ter um olhar ativado, um olhar que não é passivo, que não está dormido, não? Então, essa ativação é educativa. Essa ativação é da educação. E a emancipação, vamos dizer assim, do espectador, a emancipação da parte que está aqui atrás, não? De nossa condição aqui, de nós, porque eu sou artista, vamos dizer assim, eu estou aqui, eu estou implicado nisto, eu estou aqui fazendo coisas aqui, mas também estou aqui, porque eu vejo as coisas dos outros, eu leio, eu me preocupo por ver as coisas dos outros, eu associo as coisas dos outros com minhas coisas, eu sou neto ou bisneto de obras dos outros, então tudo é uma construção, é um tijolo, eu tenho um tijolo, coloco outro tijolo, a gente vai subindo uma escada, bom, sube e desce também desce, mas aqui, nisto de nosso papel, a palavra emancipação é muito importante, porque nós nos emancipamos não só como degustadores da arte, nos temos que emancipar como sujeitos, como cidadãos, não? E aí nós somos, quer dizer, de aí onde eu estou falando que a arte é importante, porque a arte, de alguma forma, te emancipa de alguns engessamentos, de algumas armadilhas que não são visuais, que são de ordem político, social e por aí vai. Então, quem está ligado ou está observando ou curte ou se acostuma a ficar com o lado da arte, e aí onde tem sentido, a arte transforma. A vezes pode não transformar o suficiente, mas a arte sempre transforma. E esse ponto de transformação, a vezes, é milagroso, porque tem casos de muita gente jovem que você pode educar, mas com uma pequena luz, assim, pequenininha, essa pessoa já tem alguma coisa para receber essa luz. Que é o trabalho da educação, não? Você distribui luzes, não? De alguma forma, não? Você semeia luzes. E tem gente que está, sei lá, como se fosse em um ponto mais baixo não diria de talento, sino de recepção, ou de a vida dele, sei lá, tem muitas condições. Mas você é uma coisa de semeadura. Então, chega um momento em que aí frutifica de forma meio estranha. Talvez uma coisa assim produz um desvio e um cambio absurdo. Tem um monte de casos excepcionais. As coisas não batem, não? As coisas, não todos os artistas estudaram no liceu francês. Todo o contrário. Igual que tem muitos artistas que morrem na penúria mais absoluta e estão tocando as sinfônicas ainda suas composições. A ironia é mortal. Mas isso é outro assunto. Isso é cultura, capital, isso é outro assunto. Outro assunto rico, mas é outro assunto. Mas o importante é justamente ter essa noção de que a emancipação, vamos dizer assim, estética, perceptiva, vamos dizer perceptiva, que a palavra perceptiva é mais rica ainda, porque perceptiva engloba mais coisas. Essa emancipação perceptiva, eu acho que é importantíssimo ter como foco porque faz parte da educação. Quando você está indo a uma coisa de arte, você se está educando. Você vai sozinho e você se está educando. O que é o que você está educando? A inteligência do olhar. Então, quer dizer,
Sim, ao território, ao planeta do real. Isso. Então, a nossa função aqui é ensinar o aluno a aprender, Sim, e desenvolver o protagonismo do aluno. sim, totalmente. Porque, na verdade, isso não deixa de ser uma arte também. Sim, Colocar naquele ponto de o que é visível, o que é invisível, Sim, é para os nossos olhos, mas não é para os olhos dos alunos. sim, mas é... Então, ele dá forma àquilo que ele quer aprender. Sim, Segue o caminho que ele quer seguir. completamente. É totalmente diferente, mas com Não tem- direção ao objetivo dele. Não tem batuta, não tem batuta. Não sei como será nos colégios militares, aí uma suspeita. Mas no colégio, vamos dizer, republicano, por excelência, é o que você falou. É o que você falou. Porque não existe um padrão para você dirigir ou teledirigir. De alguma forma, eu entendo, não? Eu estudei para professor, não? Mas não fiz nada, não? Então aí fiquei um fracasso como professor, mas fiquei, não deveria ter falado isso, mas tudo bem. Mas afinal acabo falando e gostando muito, não? E eu acho que o papel dos professores é de uma transcendência cultural enorme, porque estão no meio. Eles estão justamente no meio. Que as pessoas que estão no meio, elas não são valoradas. Não são valoradas a transcendência que tem esse trabalho. A sua fala, assim, no meu ponto de vista, eu estava assim, num direcionamento. Sim. Né? Agora, já no finalzinho, já tem Outro, sim, já tem dois. Quando você começa a falar de arte, você pensa em escultura, pensa em pintura, Sim. e agora você tem uma outra visão da arte. Totalmente. E, na verdade, o que é arte? É aquilo que você faz ser arte, é aquilo Sim. que você enxerga, aquilo que você transforma. Y te digo, como diría un personaje medio tétrico, y digo más, como dice un personaje tétrico, y digo más, o importante no caso do professor, a meu ver, e acho que no caso de um artista quando fala e tal, é um pouco, não é abertura, é até quase a energia que passa. Quer dizer, o professor ele passa conhecimento, mas a forma como ele passa o conhecimento é tão fundamental como o próprio conhecimento. Não é um conhecimento X, inventariado de itens. É quase o exemplo dele, sabe? Como vive esses itens. Se você não passa essa vibração, aí a pessoa fica meio... Então eu acho que, no fundo, eu vim aqui como artista, mas no fundo os artistas são vocês. Na verdade, assim, no fundo, para mim, no meu ponto de vista, tem que despertar, né, aquela visão sobre o que é arte. Sim, é porque isso... Quais são os caminhos que essa Sim. arte direciona dependendo No caso, é como se hubiese caído uma bomba atômica na palavra arte. Vou utilizar uma caneta. Estou louco com essas canetas. Eu adoro cores. Aproveita. A arte estaria assim, estaria aqui meio tranquila, mas é que foi bombardeada, sabe? A palavra arte é muita coisa. Ela explodiu para fora, sabe? Tem um monte de coisas, tem milhares de coisas que a partir dos anos 50, sim. 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 Deixa eu ver até onde posso chegar para ficar mais perto. E ele olhar e enxergar a imagem, mas ver que existem outras possibilidades, além da Chico. E às vezes o que eu sinto é que a escola, em geral, Sim. ela limita. Então, às vezes eu fico observando, eu queria que as pessoas fossem além. Porque a arte é como se fosse como um artista é difícil de ver. Sim. Porque tem que ser professor, porque você vai em busca de... Tem um espaço
Sí, en eso, sí. Sí, en eso es importante a veces salir un poco de, como si fuese algunas armadillas que existen. Por ejemplo, salir de las cosas que son idénticas. Esto es idéntico a esto. Claro, cuando arte comienza a pensar de forma abstracta, es idéntico, tchau. Tchau. Então, o grau de abstração, o grau de ser mais, como se diria, de fazer as coisas um pouco mais complexas que o realismo, não? Por exemplo, tem as pessoas muitas vezes aí ficam vendo uma coisa e dizem, mas não se parece. Ou, sei lá, vem um quadro de Miró e o quadro de Miró é, sei lá, luna com um cachorro. Aí não vem um cachorro. Elas estão procurando o cachorro. E elas ficam putas porque não aparece o cachorro. Então, não precisa ter a representação idêntica do cachorro. Porque já os povos primitivos, quer dizer, já no Paleolítico, tem signos nas covas que, igual que fazem um bisonte, também fazem signos gráficos absolutamente como se fueran hieroglíficos que são misteriosos e são representações geométricas de coisas. Quer dizer, tem um caminho, vamos dizer assim, visual, que é interessante de percorrer, não? Para não ficar, vamos dizer, no carril bus, não? Claro, no carril do ônibus, aí que você vai pelo carril do ônibus. Se você é ônibus, sim, mas você não é ônibus, você é uma pessoa. E as pessoas são politeístas, vamos dizer assim. Então você pode, o radar das pessoas é assim, não? De fato, é uma maravilha, de pronto, que os artistas ou as pessoas de várias áreas acabem juntando mundos e universos que não têm nada a ver. E você tem a obrigação de juntá-los, porque se você não os junta, talvez não se juntam. Então, tem uma coisa de alta cultura, tem uma coisa de baixa cultura, tem uma coisa regional, tem uma coisa internacional, e de pronto você costura e pá. É você que faz a liga, é você que faz a cocina. Então, isso, eu acho que é como dizer, tem alguns ensinos que de alguma forma que a prática da arte, a prática do olhar da arte, a prática de fazer, trabalhar com a matéria-prima, matéria-prima que pode ser qualquer coisa, isso é muito, vamos dizer assim, filosoficamente bom para a educação. Eu acho que esse é o meu recado. Agora já